Irmãos, abramos a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Lembro a todos que temos tratado sobre a epístola de Tiago. Todas as informações introdutórias já foram dadas nos sermões anteriores, como, por exemplo, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que Tiago escreve essa epístola a irmãos que sofriam perseguição em razão da sua fé, como é identificado logo no primeiro versículo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora ou na dispensação. Haviam irmãos que, após a morte do diácono Estevão, a igreja começou então a sofrer perseguição em Jerusalém. Em razão disso, então, eles precisaram se evadir para não correr o risco de serem mortos em razão da sua fé. Então, Tiago aqui ele vai demonstrar a esses irmãos que, embora eles estejam passando por sofrimentos, aquela provação tem vistas ao aperfeiçoamento da fé, e que eles não deveriam desanimar. Pelo contrário, o propósito da provação era produzir perseverança, e uma vez que esta tivesse ação completa, então traria a eles o aperfeiçoamento da fé, porque o propósito de Deus é que os seus filhos sejam perfeitos como é o Senhor. Não confundir aqui perfeitos com perfeccionismo. A ideia é que sejam santos como o santo é o Senhor. Então nós vimos isso em Tiago, capítulo 1. Ainda no capítulo 1, observamos no último domingo pela manhã, dos versos de 12 a 18, que Tiago então faz uma separação sobre o que é provação e o que é tentação. Então a provação tem como autor o Senhor, com o propósito de maturar a fé do cristão. A tentação, ela é oriunda de um dos inimigos nossos. A carne é o pior, o mundo e Satanás. Então Tiago, no capítulo 1, versos de 12 a 18, ele está tratando sobre isso. Depois, então, versos 19 a 28, ele vai falar sobre a prática da palavra de Deus. Então observem que ele tem seguido um enredo, de modo então que o capítulo que segue, que é justamente a mensagem dessa manhã, Tiago capítulo 2, ele vai tratar sobre um outro tema que deve ser praticado na igreja como demonstração ou como fé prática. Qual seria esse tema, pastor? Acepção de pessoas. O cuidado com a acepção de pessoas. Ou seja, não classificar as pessoas pelo seu poder aquisitivo, pela cor da sua pele, desculpe, ou por outra característica qualquer, tá bom? Então, irmãos, vamos lá acompanhar a leitura, Tiago capítulo 2, de 1 em diante. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, tratar as pessoas com diferença. Então, observem que ele já está apontando a fé aqui em termos práticos, porque no versículo 18 do capítulo anterior, Tiago escreveu assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, os filhos de Deus foram gerados pela palavra da verdade, pela Escritura Sagrada. No verso 19, ele diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. No verso 26 do capítulo 1, ele diz: se alguém supõe ser religioso
mas não refreia a língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Então observem que há uma conexão entre aquilo que ele ensina acerca da fé e a prática dessa fé. É comum Tiago dar muita ênfase às obras, mas não para salvação, mas como consequência da salvação. Martinho Lutero tinha dificuldade de compreender que a carta de Tiago e a de Paulo, elas não se conectavam. Ele chegou a chamar a carta de Tiago de carta de palha. No entanto, a igreja, os concílios reconheceram que a carta de Tiago é uma carta bíblica e, além disso, ela não contradita o ensinamento do apóstolo Paulo, que rege que o homem é salvo pela justificação pela fé. O homem é salvo pela graça de Deus, ou seja, a sua justiça está em Cristo. Tiago não está dizendo que a justiça do homem não está em Cristo, mas Tiago está ensinando que a prática das boas obras são a evidência desse homem que a sua justiça está em Cristo. Ou seja, a ideia é que aquilo que Tiago afirma não contradiz o que Paulo afirmou, mas completa o que foi dito. Então Paulo vai dizer, nós olhamos para Cristo, e isso acontece pela fé, e nós somos justificados por meio de Cristo. E Tiago vai dizer em outras palavras, uma vez justificados em Cristo, nós evidenciamos essa justiça, esse novo nascimento, pela prática das boas obras. Lutero teve dificuldade de entender isso, mas a igreja maciçamente compreendeu com facilidade de que se trata. Por isso que quando a gente lê a carta de Tiago, irmãos, nós temos uma teologia muito prática. É muito prático o que ele diz. Observem que curioso. No domingo passado à noite, ele apontou sobre a necessidade de ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. E de que forma ele ilustrou isso? Com o pecado da língua. Está no verso de número 26. Ele vai dizer, ora, se alguém supõe ser religioso, mas não tem condições de refrear a sua língua, saiba que a sua religião é vã. A sua religião é vã. E aí ele vai ilustrar, dizendo o que é a religião verdadeira. Então, verso 27, a religião verdadeira, portanto, seria visitar os órfãos e cuidar das viúvas. Observem, Tiago está falando de quê aqui? De obras. Porque se alguém acolhe os necessitados, quer de um lado sejam viúvas, ou de outro sejam órfãos, essa pessoa está demonstrando cuidado, ela está praticando boas obras. Mas a ideia dele não é que essa prática das boas obras é para que torne essa pessoa justa. A intenção não é que ela seja justificada, mas a intenção é que ela demonstre que ela é salva. Perceberam? Daí então ele vai chamar essa religião de religião verdadeira. Por quê? Porque de fato a fé é algo prático. A fé é algo prático. Agora então ele vai continuar aplicando e ilustrando. Vamos lá então, volta ao texto. Tiago capítulo 2. Ele adverte já no primeiro versículo, mas nós vamos até o versículo de número 4 para entender o que ele quer dizer. Observe, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Tiago está dizendo, ora, como é que vocês afirmam ser discípulos de Cristo, mas vocês fazem acepção de pessoas? É isso que ele está dizendo. Verso 2, porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anel de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui, no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali,
abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? O que Tiago está mostrando, irmãos, é que a fé prática, ela não trabalha com acepção de pessoas. Ela não trabalha com divisão de pessoas com base no seu poder aquisitivo, com base na cor da sua pele, com base na família que ela pertence. É claro que Tiago não usa todas as palavras que eu usei aqui. Aqui ele está se atendo ao poder aquisitivo. E ele está dizendo que se alguém vive pela fé, se alguém é discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele deve exercer o resumo dos 6 últimos mandamentos. Certa vez alguém chegou para o Senhor Jesus e perguntou: mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Esse é o primeiro. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus conclui dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que é que Jesus fez ali? Jesus resumiu o decálogo, que é Êxodo capítulo 20, que trata dos 10 mandamentos, em 2 mandamentos. Então, observem o que Tiago está dizendo. Se vocês têm fé, se vocês creem no Evangelho, mas na hora de executar essa fé, na hora de praticar essa fé, vocês não conseguem tratar as pessoas por igual, vocês não estão amando o seu próximo como vocês amam a vocês mesmos. Logo, a fé de vocês, ela não representa uma fé genuína. Então Tiago está condenando o comportamento prático de tratar as pessoas com diferenças, de olhar as pessoas com base naquilo que elas têm, mas não com a conduta ou a percepção de que dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo todos estão no mesmo pé de igualdade. E, irmãos, eu lembro que recentemente, aplicando isso que Tiago está ensinando, eu lembro que recentemente, inclusive, virou um corte que a gente tem uma pessoa que faz esses cortes e ela percebeu isso e fez esse corte. Que lá a gente aponta que dentro do reino de Deus, não importa de quem você é filho, não importa o seu poder aquisitivo, e também não importa a cor da sua pele ou de onde você é oriundo. Porque se há um lugar no mundo que a acepção de pessoas jamais deve adentrar, é a igreja do Senhor Jesus. Quando a gente olha o Senhor Jesus, a sua conduta com os mais diversos tipos de público, a gente nota que Jesus nunca tratou ninguém com acepção. Ou seja, a Escritura vai apontar que há pessoas que aqui nessa terra elas podem ser paupérrimas, mas na vida vindoura elas serão ricas. Por conta de quê? Por conta da glória de Deus, por conta de herdarem a vida eterna. Mas há pessoas também aqui na terra que nessa vida elas são riquíssimas, mas na vinda vindoura elas serão paupérrimas. Por quê? Em razão da condenação eterna. Então, aquilo que os olhos podem ver e podem contemplar, representa para muitos a tentação de valorar uns e depreciar outros. Daí então, Tiago está ensinando que dentro da igreja, todos devem ser tratados como filhos de Deus. Todos, entendam-se, todos que têm fé no Redentor. Todos que têm fé no Redentor. Porque não dá, por exemplo, para imaginar que um ímpio que adentra a igreja, ele está adorando a Deus. Não existe adoração a Deus sem Cristo, sem o Espírito Santo.
Então, o ímpio, quando ele adentra a igreja, pode-se até dizer que ele veio assistir o culto, mas não dá para afirmar que ele veio cultuar, porque para cultuar a Deus é necessário ter Cristo como o nosso intercessor junto ao Pai e o Espírito junto a nós, coisa que o ímpio não tem. Mas em termos da tratativa que deve ser dada àqueles que fazem parte da família da fé, é uma tratativa igualitária, irmãos. Ou seja, não deve interessar a liderança da igreja, por exemplo, quem é mais ou quem é menos rico. Isso não é um procedimento cristão. E se a liderança de uma igreja trata as pessoas dessa forma, quer seja um pastor, um presbítero, um diácono, ele está quebrando o mandamento que rege que nós devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Tiago aqui então está tocando na ferida de muitas pessoas que são tentadas a exercer uma fé prática e amorosa com o rico, mas uma fé prática e desprezível com o pobre. Tiago está dizendo não, sob hipótese alguma. Se vocês são filhos de Deus, vocês não podem agir dessa forma. Irmãos, ainda continuando na aplicação, a gente precisa combater esse comportamento. A gente precisa combater esse comportamento. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, a gente tinha uma pecha de igreja de rico. Eu não sei quem pôs essa pecha na gente. Confesso que eu não sei, né? E por muitos anos eu vim trabalhando na igreja tentando descaracterizar isso, porque não é bom essa imagem para a igreja. Não é uma imagem positiva nós sermos conhecidos na sociedade como igreja de rico. Não deve haver nem igreja de rico, nem igreja de pobre. Deve haver uma igreja que é a igreja de Cristo. Então, como é que se faz agora? Ah, não, olha, essa igreja é a igreja de rico, mas a igreja vizinha é a igreja de pobre. Mas que classificação é essa? Quem deu essa classificação? Eu sei quem não fez. Quem não deu essa classificação foi o Espírito Santo. Deus não classifica a igreja de Cristo dessa forma. Graças a Deus, depois de 15 anos de caminhada com os irmãos, eu nunca mais ouvi, nem dos de dentro, nem dos de fora, esse tipo de classificação. Porque a gente precisa combater o comportamento de privilegiar um e depreciar o outro. Ou seja, todos devem ser tratados de igual modo. Qual é o problema de se ter uma pecha? A igreja de rico. O problema é que a pessoa mais simples financeiramente, ela se sente constrangida em entrar na igreja. Você consegue notar como isso é grave? Você consegue notar como isso é complexo? Na história, não me refiro à nossa história de igreja, mas na história de colonização do Brasil, de fato, as igrejas eram classificadas dessa forma. Então, a igreja que tem uma torre, ela tem um público. A igreja que tem duas torres, tem outro público. Mas na história da colonização do nosso país. Então, tomaram essa pecha e trouxeram para cá. Mas louvado seja Deus que isso eu já não ouço há muito tempo, eu não ouço isso. Há muito tempo. Inclusive, na igreja hoje nós temos irmãos que têm uma condição mais favorável e outros que têm uma condição mais simples. Pastor, quem merece respeito? Os dois. Quem merece zelo? Os dois. Quem merece ser cuidado? Os dois. Mas fulano é filho de Beltrano? Não importa. Nós estamos em uma igreja. Nós estamos em um rebanho que é parte do corpo de Cristo. E essa instituição, ela deve ser marcada por tratar as pessoas de igual modo. Ela deve ser marcada assim.
Veja o impacto que isso tem na cabeça do ímpio. Então imagine, um ímpio chega na sua sala de aula, o professor, eu vou chamar de professor descuidado, trata com mais zelo o aluno mais inteligente ou mais dedicado. O ímpio chega no seu trabalho, então ele vai ser tratado com menos respeito que o funcionário que está acima dele. Mas quando o ímpio chega na igreja e ele percebe que ele é tratado com a mesma dignidade que o irmão que tem 60 anos de estrada no Evangelho, ele vai notar que o único lugar que o tratam com igualdade é a igreja. Eu pergunto aos irmãos, isso causa impacto na vida do pecador ou não? Será que o pecador que passa a ouvir o Evangelho e passa a perceber que é amado por uma comunidade cristã, por uma igreja verdadeiramente cristã e genuína, uma igreja que preza por amar o próximo como ama a si mesmo, será que isso impacta a vida desse pecador? Ou será que ele não nota que o único lugar que ele é tratado diferente, entenda-se, positivamente, é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Então Tiago está coberto de razão na sua argumentação. Ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo e inteligentíssimo naquilo que ele está afirmando, irmãos. Então, pastor, isso se aplica só à vida da igreja? Aí agora eu preciso te advertir. Se você é cristão, acepção de pessoas não deve fazer parte da sua conduta. Você entende agora porque eu costumo dizer que não presta quem adula e não presta quem gosta de adulação? Na verdade eu uso outra palavra, né? Mas é porque eu estou tentando ser mais educado nas minhas pregações. Você consegue perceber? Porque muitas vezes nós ouvimos que o adulador não presta e aquele que gosta de adulação também não presta. Porque no comportamento de adulação, o adulador ele se coloca em um lugar de inferioridade e o adulado está em um lugar de superioridade. Então o crente não deve lidar com adulação, nem dentro nem fora da igreja. Crente não deve valorar as pessoas porque elas são ricas ou pobres, nem dentro nem fora da igreja. Crente não deve valorizar, respeitar ou amar alguém em razão da cor da sua pele, mas alguém em razão da cor da sua pele, nem dentro nem fora da igreja. Ou seja, nós devemos ser um povo conhecido por amarmos o nosso próximo como de fato amamos a nós mesmos. Nós devemos ser conhecidos assim, irmãos. E olha o que eu estou lhe dizendo, isso é tanto dentro quanto fora da igreja, porque a fé, ela é prática. Se você vive uma fé, sua fé, só quando você passa daqueles portões para dentro, você está sendo uma pessoa dentro da igreja e outra fora dela. E ao invés de você glorificar a Deus através da sua conduta, sabe o que é que vai acontecer? Você está tomando o nome do Senhor em vão, está envergonhando o nome do Senhor perante a sociedade. Ou seja, o mundo que se escandaliza com a nossa fé, muitas vezes nos vê como alguém que está negando a própria fé. Quando é que isso acontece, pastor? Quando do portão para dentro eu sou uma pessoa e dele para fora eu deixo a fé do lado de dentro da igreja e vivo a vida como se ela não fizesse parte do meu cotidiano. A fé é algo extremamente prático, deve ser visto no nosso dia a dia. Versos de 5 a 7, vejam o que Tiago diz: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Tiago está fazendo uma pergunta, vem cá, Deus não fez isso? Aí ele vai para o verso seguinte: no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles
os que arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Tiago está repreendendo os seus leitores, dizendo: vocês que valorizam os ricos, vocês esquecem de duas coisas, três coisas vocês esquecem. Primeira delas, Deus escolheu pobres para salvar. Deus escolheu pobres para salvar. Ou seja, pessoas que eram desprezadas. A propósito, Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Porque o rico põe a sua fé e esperança na sua riqueza. Para que o rico seja salvo, ele precisa reconhecer que a sua riqueza não passa de tralha e entender que ele depende única e exclusivamente da graça de Deus por meio de Cristo. Nessa condição, um rico é salvo. Nós temos ricos que foram salvos, sim. Abraão era um homem rico, foi salvo. Jó era um homem rico. José de Arimateia, Nicodemos, todos eles creram na redenção em Cristo e foram salvos, mas nenhum deles depositou a sua fé e sua esperança naquilo que eles possuíam. Então observem que Tiago está chamando a atenção dizendo: cuidado com o valor que você dá ao rico, porque isso é desprezar o pobre, coisa que Deus não fez. Perceberam? Vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 e 28. 1 Coríntios 1, versos 26 e 28. Acompanhe a leitura, irmãos. Diz assim o texto sagrado: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas, 1 Coríntios 1, 26 a 28. Estava lendo o versículo errado. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então observem que o texto ele fala claramente de um Deus que não fez acepção escolhendo aquele que aos olhos do mundo é valoroso, mas o Senhor também contemplou em salvação aqueles que, ainda que nessa vida não tendo uma vida abastada, eles herdarão o reino de Deus. Esse é o primeiro argumento de Tiago. Vocês que valorizam os ricos, tomem cuidado com isso, porque valorizar o rico é desprezar o pobre. Mas se você trata todos por igual, então para você, o valor que tem o rico, o pobre também terá. Esse é o primeiro argumento de Tiago. Observem o segundo argumento. Está dos versos de 5 a 7. Então ele vem com o segundo argumento. Verso 6. No entanto, verso 6. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Agora Tiago está dizendo: vocês que valorizam os ricos, não são eles que oprimem vocês nos tribunais? Pense assim, na justiça do trabalho. Quando você entra com uma petição, né, uma reclamação trabalhista na justiça do trabalho, você entra contra alguém que é superior economicamente a você. Você entra contra uma empresa, você entra contra alguém que é superior economicamente a você. Mas a pergunta é: por que você entra então? Porque você se sentiu oprimido. Porque ninguém que sabe dos seus direitos vai na justiça do trabalho requerer algo que já foi pago ou cumprido. Ninguém em sã consciência faz isso. O que é que Tiago está dizendo? Vocês que defendem os ricos, vocês que privilegiam os ricos, vocês precisam ter cuidado, porque são eles que oprimem vocês. Não são eles que oprimem vocês nos tribunais? Esse é o segundo argumento de Tiago. Terceiro,
ele vem e diz assim, verso 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês. Agora Tiago traz um argumento espiritual. Vem cá, não são os ricos que zombam da fé de vocês? Percebam, irmãos, como ele está sendo duro nas suas palavras. É claro que lendo o texto a gente não tem essa ideia, mas quem sabe ler as entrelinhas sabe o tom que ele está dizendo isso. Ele está apresentando, ele está repreendendo pessoas que são cristãs, que bajulam ricos e desprezam pobres. É isso que Tiago está fazendo aqui. Ele está dizendo, isso não é um comportamento de fé, isso é um comportamento avesso à nossa crença. É isso que Tiago está dizendo. Ou seja, a acepção de pessoas é um comportamento discriminatório e que fere a Escritura Sagrada. Aí, para dar mais ênfase, ele usa os três argumentos. Ele usa os três argumentos que eu citei. O primeiro está no verso 5, o segundo no verso 6 e o último no verso de número 7. Verso 5. Por acaso Deus não escolheu também as coisas que são consideradas loucas desse mundo? Ele usa também um argumento espiritual. Ele vai dizer, vejam só, vejam a escolha que Deus fez. Porque Deus não escolheu ninguém com base no mérito pessoal. Deus não escolheu ninguém com base no mérito pessoal, porque ninguém possui. Alguém tem alguma dignidade para ser salvo por Deus? Não. Somos salvos por meio de Cristo. Segundo argumento que ele usa, não são os ricos que oprimem vocês? Porque agora vocês estão dando mais valor a eles e desprezando os pobres. O terceiro argumento que Tiago usa é, vem cá, não são os ricos que zombam da fé de vocês? São eles que zombam da fé de vocês. Por que vocês então, ao entrar alguém com anel de ouro na sinagoga, vocês dão um lugar de honra a ele e desprezam aquele que entrou com a roupa mais simples? Perceberam, irmãos? Eu queria chamar a sua atenção para que a gente passe para o último momento do texto, para o cuidado que a gente deve ter na tratativa uns com os outros, irmãos. Irmãos, não dá para você ser alguém da fé, conhecedor do Evangelho, mas você escolher com quem você fala na igreja. Não dá. Não dá para você dizer, eu tenho fé, mas você passar pelo seu irmão e não cumprimentá-lo. Pior, fingir que não vê-lo. Não dá para você fazer isso. Não dá para você entender que você deve ser só tratável com um membro da igreja quando você estiver no culto, ou de repente um coffee break. Não dá. Porque você está afirmando, sem palavras, mais uma vez, que você vem à igreja mostrar ser uma pessoa de fé, mas que essa fé ela não transpassa os portões da igreja. Isso é religiosidade, isso não é fé prática. E eu já ouvi queixas nesse sentido. Graças a Deus também faz tempo que alguém chega para mim e diz, olha pastor, fulano passou por mim e fingiu que não viu. Geralmente eu perguntava, onde foi isso? Ah, isso aconteceu na feira livre. Aí eu dizia, olha meu irmão, veja só, se você for a um estádio de futebol ou uma feira livre, você vê tanto rosto, que isso é muito comum acontecer. Às vezes não é o irmão que não viu. Bom, pelo menos eu quero crer, né, irmãos? Eu quero crer que não foi o irmão que não viu. Foi o irmão que, dado tanto movimento, se distraiu e não percebeu. Porque eu, particularmente, eu tenho o seguinte entendimento. Se eu passar por você e não falar com você, você tem a certeza que eu não lhe vi. Porque se eu lhe ver e não lhe cumprimentar, minha consciência vai pesar. Aí você vai perguntar, por quê? O senhor é melhor que ninguém, que alguém? Não sou melhor que ninguém. Mas eu entendo que quando a gente finge não ver alguém, a gente está quebrando um mandamento. Aí você vai dizer, que mandamento? Não dá um falso testemunho. A falsidade quebra um mandamento. A gente acha que falso testemunho é só você de repente ser convidado a depor em uma delegacia e chegar lá e contar uma história que é verídica.
Não é isso não, irmãos. Isso também é falso testemunho. Mas falso testemunho é toda vez que a gente age com inverdade, entenda-se, mentira, que a gente age com falsidade. Falsidade quebra esse mandamento. É toda vez que nos falta a verdade. Então, passar por alguém e fingir que não viu é faltar com a verdade, porque você viu. Você viu. Se você finge não ter visto, você agiu com falsidade. Percebeu? Então, nem dentro nem fora da igreja a gente deve deve praticar esse comportamento leviano e pecaminoso. Por fim, versos de 8 em diante, ele diz assim: se vocês de fato obedecem à lei do reino, conforme está escrito, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Verso 9: se, no entanto, ou seja, se contrariamente, vocês tratam as pessoas com parcialidade, com discriminação, cometem pecado. Mas qual pecado eu estou cometendo, pastor? Não amar o seu próximo como a si mesmo. Aí o texto segue e diz: sendo condenado pela lei como transgressor. Tiago está dizendo, se assim você age, saiba que você está transgredindo a lei de Deus. Verso 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu sempre cito esse versículo nas pregações. Você pode dizer assim: rapaz, eu sou muito bom nisso. Nunca fale isso. Mas eu estou citando a título de exemplo. Mas você ser péssimo em outra coisa. E aí, pastor, você é tão transgressor da lei como aquele que comete aquele pecado, aquele que quebra aquele mandamento. Quando quebramos um ponto da lei, nos tornamos culpados da quebra de toda ela. Verso 11: porque aquele que diz, não cometa adultério, a lei de Deus diz isso? Diz, está lá no decálogo, o 7º mandamento, não adulterarás. Então a lei que diz, não adulterarás, também ordenou, não mate. Ah, pastor, eu não cometi adultério. Mas se no seu coração você matou o seu irmão, se no seu coração seu irmão está sepultado, você é um homicida. Dá para entender isso? Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo impuro, em seu coração ele já praticou adultério. Esse mesmo rito segue com relação ao homicídio. A gente pensa assim: homicídio é só se eu for e tirar a vida de alguém. Mas o homicídio não começa no disparar de uma arma. O homicídio começa no coração do homem. Primeiro você odeia, primeiro você cria aversão àquela pessoa, e o seu ódio vai lhe levar a fazer, a concretizar aquilo que já é algo no seu coração. O homicídio já nasceu, você vai lá e executa. Lembram, já estou caminhando para o fim, mas lembram das palavras que o Senhor, Deus, disse a Caim, depois de oferecer, juntamente com seu irmão, oferta ao Senhor? Deus disse a Caim: Caim, o pecado já está à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o homicídio já tinha nascido, a inveja, o ciúme. Primeiro, a inveja do seu irmão, ciúme, consequência, desejo por tirar a vida do seu irmão. Já tinha nascido no coração de Caim. E Deus o advertiu: olha, o pecado já está à porta, a ti o que cumpre é dominá-lo. Caim não dominou. Qual foi o resultado disso? O primeiro homicídio. O homicídio não nasce no disparar de uma arma. O homicídio nasce no coração do homem, igual ao adultério. O adultério não nasce na cama, o adultério nasce no coração do homem. Perceberam? Aí Tiago está dizendo assim: ora, se você pensa ser justo,
Se você pensa ser obediente à lei de Deus, essa mesma lei que diz não adulterarás, ela também diz não matarás. O que é que Tiago está evocando aqui? Ora, irmãos, se eu trato um com dignidade e outro com desprezo, aquele desprezado, no meu coração, ele está sendo sacrificado. O desprezado, ele está sendo morto no meu coração. Em outras palavras, eu estou praticando um homicídio contra aqueles que eu desprezo. E a gente pensa que a palavra de Deus, muitas vezes, ela não é contundente com relação a assuntos que talvez nunca tenhamos ouvido falar. A Escritura, ela é tão profunda, que quando nós paramos para refletir em condutas nossas, nós nos escandalizamos conosco mesmo. O texto segue e diz: ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Você não adulterou, mas matou, então você transgrediu a lei. Verso número 12, assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. O que é que Tiago quer dizer aqui? Quando eu trato um supervalorizando e outro desprezando, falta-me misericórdia para com aquele que eu desprezei. E o juízo para quem trata sem misericórdia, ele também é de igual modo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, vamos nos colocar de pé e orar. Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude a viver a Tua verdade santa. Somos tentados pelas nossas cobiças, pelo nosso coração inclinado ao mal, a amarmos uns, desprezarmos outros, às vezes bajularmos uns e ignorarmos outros. Que esse comportamento não faça parte da nossa igreja. Que tratemos com amor, com paz, com alegria, que possamos olhar uns nos olhos dos outros, que possamos reconhecer que todos aqueles que creem no Senhor Jesus são filhos de Deus, igual a nós, que o Senhor nos fez ser, mediante a adoção por meio de Cristo. Ajuda-nos a ser uma igreja de fé prática, genuína, verdadeira. Uma igreja que glorifica o Teu santo e excelso nome. É a nossa oração por meio do nosso Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.